paz do Senhor, igreja. Quero também com alegria deixar se trata de uma celebração muito especial, que é o aniversário onde a nossa igreja está celebrando o aniversário do nosso pastor. E eu quero ler um texto, pastor, para usar uma passagem referente às qualidades a eficácia da liderança que o Senhor tem nos formado, e uma mensagem também que pode nos servir como experiências. O texto está no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Ao 24. Vou ler na versão NVI, tanto a NVI, King James, a linguagem atualizada, ela tem uma conotação mais diferente do que a Almeida Revista e Atualizada. Eu vou ler na NVI, mas vou usar o termo da Almeida Revista e Atualizada. Versículo 22. José é um ramo frutífero à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, com ódio, com ira, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, e seus braços fortes, ágeis para atirar. Querido pastor, aqui nós temos lido um texto que eu quero fazer uma rápida meditação. Quando o velho Jacó faz um resumo de uma história, a Bíblia nos mostra a história de José como uma história de fidelidade, de obediência, a ponto que, se nós estivéssemos vivendo aquele período, não acreditaríamos em um futuro promissor, tendo em vista a adversidade. E a Bíblia mostra que, mesmo assim, ele permaneceu fiel a partir do princípio paterno, quando a Bíblia mostra que ele em tudo obedecia ao pai, a ponto de galgar uma posição privilegiada, não só por ser filho de uma mulher que o pai amava, mas pelo contexto cotidiano que ele vivia, em submissão, não aceitando o que era errado, praticado por alguns de seus irmãos, e trazia-lhes ao pai. Então isso foi juntando algumas coisas que causou-lhe ciúmes. A fidelidade dele se destaca além da horizontal e passa à vertical, em um sentido mais amplo, chega a Deus. Tendo em conta que entre os 12 ele teve uma visão, um sonho favorável, um sonho que até hoje repercute, que até hoje se comenta, que até hoje serve de inspiração e de exemplo para muitas vidas. Depois de muitas adversidades, cisterna, prisão, sofrimento,
como a obra de Deus se desenrola, se foge da compreensão humana, foge do nosso questionamento. Quando o velho Jacó, depois de ter sofrido tantas aflições do dia a dia, e depois de ter sido consolado pela notícia de que José permanecia vivo, e que José tinha sido um canal de sobrevivência, não só para o pai, mas para toda a história de Abraão. Então agora, num resumo, o velho Jacó fica velho. E como ele fica velho, era comum naquela época, fazia parte do contexto hebraico, familiar, que antes de morrer, o pai reunia a família para impor as mãos sobre os filhos, as suas cabeças, e proferir bênçãos da parte de Deus. Então encontramos um Jacó cansado, sabendo que em poucos dias ou meses iria partir, ou até anos. Em suma, era uma reunião de despedida. Então Jacó reúne toda a família para um momento solene. O momento que ele iria pôr as mãos sobre a cabeça dos filhos, conforme a história de cada um. Então agora a história vai eclodir o reconhecimento particular na individualidade. Então, diante de toda a família, 12 filhos se aproximam para uma festa, para um momento de despedida. Então as mãos de Jacó começam a cair sobre a cabeça dos filhos. E ele vai profetizando, ministrando conforme a história e o comportamento de cada um no cotidiano. Mas quando chega no 11º filho, que as mãos do velho Jacó vai descendo, aprendemos uma lição. Com base na versão Almeida, ele diz: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos são tão viçosos que vão subindo os muros, ou o muro. Então, quando nós paramos, pastor, para fazer uma reflexão, um escritor, que me falha agora o nome, ele fala sobre um contexto de uma liderança eficaz, que Jacó profere sobre José. Se eu não sou entendedor, não estudei botânica, mas o princípio basilar da nossa educação nos mostra que a planta é feita de algumas partes. Primeira raiz, caule, folhas, flores e frutos. E entre eles encontramos o ramo. Quando Jacó diz a José: tu és um ramo frutífero, plantado junto da fonte. Então Jacó estava
enaltecendo a história de José. Veja que ele não diz: tu és a raiz, tu és o tronco, tu és o ramo. E se nós olharmos no contexto hebraico, o ramo tem a ver com a palavra ben, que está relacionada com filho. Quando nós analisamos ben, tem o verbo benhar, que quer dizer dar continuidade, de onde vem ben. Então Jacó estava exaltando, dizendo: José, você não é o tronco, você não é a raiz, você é o ramo, você é a continuidade. Você não começou, mas você deu continuidade ao projeto. Abraão, a Isaac e ao seu velho pai Jacó. Então você é uma continuidade. Não existe ramo sem raiz. O ramo é uma continuidade. Mas na maior parte não existe flores sem ramos. Então, quando José recebe estas palavras, aprendemos alguma coisa que o nosso pastor tem nos ensinado, até porque até hoje me perguntam: por que tu é tão simples e humilde? Ora, do ramo que eu venho, filho. Porque nós estamos vivendo dias que eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, por ter aprendido aos seus pés. Dias que parece que estamos sendo uma geração formatada, agora vai. Não. Você não é raiz. Você é ramo. Estamos vivendo em um período que não se há mais submissão, entre aspas. Estamos vivendo em um período que os marcos, os passados, estão sendo esquecidos e não estão levando em conta. Há um contexto que diz que quando nós desprezamos o passado, encurtamos o nosso futuro e a nossa história se apequena. Então é isso que o Senhor tem nos ensinado, a não esquecer os marcos. Era o que Jacó estava dizendo a José: você não começou, mas deu continuidade e vai dar. Você não é raiz, mas você foi colocado para dar fruto. Então olha para quem está ao outro lado e diga: nunca esqueça disso. Você só é ramo. E ramo não sobrevive sem a raiz e sem o tronco. Quando você vê o que Isaías disse a respeito de Jesus, você vê a diferença no capítulo 53. Veja que Isaías não vê Jesus como ramo, mas ele nem vê fonte, nem vê açude, nem vê água, porque ele era raiz. Ele surgiu como raiz em uma terra seca. Só ele tem direito de ser. Quando a gente vê muita gente metida besta por aí, inclinando o pescoço, não querendo mais obedecer a ninguém, é só ramo, filho, é só continuidade. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, pastor. Não só com as palavras, mas com a sua paciência e com as suas atitudes. Arqueiros, com ira, com furor, atiraram flechas para o destruir. Mas ele diz que em meio a todas as diversidades, o seu arco não enfraqueceu. Em meio a tantas adversidades,
o seu arco continuava firme. Veja que a história de José está resumida aqui. Jacó estava dizendo: fizeram de tudo para acabar, para te tirar, para te estimular, para você deixar de existir. Mas você foi escolhido para ser ramo junto à fonte. E quando pensaram que de você não saía mais nada, o seu arco estava pronto para tirar de volta. Diga para quem está ao seu lado: é ramo. E ramo tem que frutificar. Muito obrigado, pastor, por nos ensinar estas coisas. Muito obrigado para não desistir de nós. Eu digo particularidade. No ápice da pandemia, eu liguei para a irmã Antônia, porque eu vi o pastor direto na igreja. E eu disse: irmã Antônia, faça o pastor parar. Tem tanta gente nova. Mas quanto mais a gente pensava que ele desistia, mais ele estava em evidência. E eu digo com sinceridade, muitas vezes eu ficava com vergonha. Obrigado, meu pastor. Pois nós somos seus frutos. O fruto pode até aparecer mais, mas ele não é maior do que o ramo. Porque o ramo está ligado na videira. Então, muito obrigado. Eu quero, com estas palavras, representar a igreja, agradecendo-lhe, pois somos frutos da sua perseverança. Se fosse tratar nos pormenores, o Senhor teria motivos de sobra para desistir de nós. Quantas vezes falamos coisas que não deveríamos falar? Quantas vezes lhe fazemos sofrer? Quantas vezes sabemos que o Senhor não tem direito a dormir? Para que os frutos continuem. Então, em nome desta igreja que lhe ama, queremos lhe parabenizar e agradecer. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Deixa eu passar representando a igreja. Já passou? O pastor Hernando já passou? Está aqui. Deve estar aqui. Em nome da igreja, sede, passar as suas mãos simbolicamente. Pastor Hernani, por favor.